A LDO para 2022 prevê as contas públicas com um déficit de mais de 170 bilhões de reais. Esse número pode ser ainda maior, porque a lei aprovada no Congresso retirou do cálculo do resultado primário uma série de despesas. A LDO também traz, novamente no artigo 2º, algumas exceções para despesas que poderão ser feitas fora da meta fiscal de resultado primário. É o caso de ajuda às empresas, o chamado Pronamp para a questão do emprego e os gastos com saúde. A ideia é similar à que foi aprovada para 2021, antevendo alguma possibilidade de que esses gastos sejam necessários no ano que vem. As despesas que devem ficar de fora do cálculo da meta de resultado primário são os gastos em saúde relacionados à pandemia, as despesas do Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas de Pequeno Porte, e também as despesas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. A exclusão desses valores torna o déficit do resultado primário menor do que o real e acaba pressionando a dívida pública. A existência, porém, de despesas excepcionalizadas da meta de resultado primário, na hipótese da prorrogação dos créditos extraordinários, que já são naturalmente não considerados no cômputo do teto de gastos, contribui com o aumento da necessidade de financiamento do setor público. Mesmo sem ser considerado para o cálculo da meta ou do teto de gastos, a despesa ocorre e, portanto, os cofres públicos devem se financiar para fazer frente a elas. Outra novidade na Lei de Diretrizes Orçamentárias é a possibilidade de renegociar o custo de uma obra inacabada. O texto exige que a obra tenha pelo menos 30% de execução e apresente equilíbrio no cronograma físico-financeiro, mas não apresenta parâmetros para essa correção. Eles incluíram, então, um dispositivo para que haja uma negociação com vistas ao reajuste dos valores para a conclusão de obras paralisadas que demonstrem equilíbrio no cronograma físico-financeiro e apresentem execução física igual ou superior a 30%. A Lei 8666, que trata da contratação com o setor público, já determina que os contratos tenham uma regra de reajuste dos custos e também determina que essa correção pode ser feita com um índice de cada setor. Ou seja, um empreiteiro deve receber as suas parcelas corrigidas pelo índice da construção civil. Isso faz com que os contratos estejam preservados da inflação de cada setor. Ou seja, a regra que foi posta na Lei de Diretrizes Orçamentárias pode fazer com que o reajuste dos contratos seja feito acima da inflação da construção civil. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também antecipou a discussão sobre o financiamento público de campanhas políticas. O texto aprovado pelo Congresso já trouxe uma indicação de quanto deve ser o valor do fundo eleitoral. Pela regra, 4,93 bilhões de reais do fundo vem da transferência de emendas impositivas de bancada. O cálculo foi proposto para ver um equilíbrio fiscal na criação desse fundo eleitoral. Mas, na hora de fazer a lei orçamentária anual, essas emendas são recompostas sob o argumento de que o valor não poderia ser menor do que 1% da receita corrente líquida. A legislação eleitoral permite o remanejamento de percentual das emendas impositivas de bancadas estaduais para o fundo eleitoral. Essa foi uma forma encontrada pelo legislador para, do ponto de vista fiscal, compensar a criação do fundo. A outra medida foi a extinção da propaganda partidária, que gerava renúncia de receitas. O remanejamento não é uma obrigatoriedade, mas uma vez que a LDO recorra à utilização do mecanismo, o montante destinado a essas emendas não poderia ser recomposto na elaboração da lei orçamentária, sob pena de não concretização da compensação fiscal pretendida na criação do fundo e na aprovação da LDO.